Que a bênção do Senhor esteja sobre tua vida. Este é mais um dia que o Senhor tem nos dado. Sua misericórdia se renovaram outra vez sobre nossas vidas. E como é importante saber, irmãos, que o nosso Deus é misericordioso. É justo sim, mas é tão misericordioso para conosco. E esta é a causa de não sermos consumidos. As suas misericórdias. Louvado seja Deus. Nós estamos estudando o livro de Hebreus e paramos por um pouco no capítulo 11, versículo 32, porque ali ele diz: eu não teria tempo para me referir à vida de alguns homens que fizeram coisas tão extraordinárias, e entre eles está Gideão, está Sansão, está Baraque e está também Jefté. Esta figura, Jefté, é maravilhoso. Eu queria me deter hoje falando sobre a história de fé de Jefté, ou a fé de Jefté. Como é que ele foi parar nesta galeria da fé, né? Como um dos homens que realmente teve fé. O que caracteriza, ou o que caracterizou Jefté a ser chamado um homem de fé. Um homem de fé, está nessa galeria de fé. A história de Jefté está lá em Juízes, capítulo 11. Então, ele foi um dos juízes de Israel. Quem era Jefté? O versículo 1 começa dizendo que ele era um valente guerreiro. Ele era um guerreiro. E é importante lembrar que, normalmente, pessoas de fé são valentes, são guerreiros, são ousados, e tem também seus pontos fracos. Qual era o ponto fraco de Jefté? Um deles é que ele era filho de uma prostituta. Ele não pertencia não vivia junto com os irmãos dele. Quando ele cresceu, e os irmãos cresceram, falaram: não, Jefté não é filho de nossa mãe. Então expulsaram ele da sua tribo e ele fugiu. Jefté fugiu. Mas o que aconteceu? Enquanto ele fugiu, lá no seu exílio, várias pessoas se uniram a ele. Pessoas como aconteceu com o rei Davi. Quando Davi fugiu de Saul, 400 homens assim amargurados se uniram a Davi. E Jefté aconteceu a mesma coisa. Jefté ficou assim distante, mas um grupo de pessoas se uniu a ele, né? Os líderes de Gileade, passou um tempo, irmãos, os líderes de Gileade foram assim amedrontados, ou melhor, ameaçados pelos amonitas. Os amonitas queriam entrar em guerra contra Israel, mas agora, cadê o juiz? Cadê o homem valente? Estava no exílio. O que fizeram seus irmãos, os líderes? Foram buscar Jefté lá em Tobi, onde eles estavam, e disseram para ele: venha, Jefté, seja o nosso comandante para que possamos combater contra os amonitas. Diante disso, Jefté não quis. Jefté falou: não, vocês me odiaram, vocês me expulsaram do meio de vocês, da casa do meu pai, e por que agora procuram me trazer quando estão em dificuldades? E eles apelaram: por favor, venha e nos livre. Nós não temos força, não temos esta garra que você tem para lutar contra os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. O homem de fé, irmãos, Jefté, ele queria crescer, ele queria progredir. Se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e agora presta atenção, e o Senhor os entregar a mim, serei chefe de vocês? Os líderes disseram: sim, você será o nosso chefe, e Deus, o Senhor, é nossa testemunha de que nós vamos cumprir esta palavra. Presta bem atenção, a fé apartada de Deus, a valentia, a coragem, né, e a ousadia, sem a unção, sem a graça de Deus, não
é nada, você pode não conseguir nada, conseguir algumas coisas nessa vida, mas não vai ter vitórias, não vai ser chamado este homem de fé, porque a fé vem de Deus. A fé vem de Deus, e ele tinha então isso no seu coração, ele tinha esta certeza, ele disse: se eu for e o Senhor entregar em minhas mãos, se o Senhor entregar em minhas mãos. Então era esta a confiança que tinha Jefté. Então Jefté foi, irmãos, voltou com eles e tentou acordos de paz com os amonitas, e falou para eles: por que vocês vêm lutar contra nós? Nós não queremos guerrear contra vocês. E os amonitas queriam a terra de volta, né? Parece a situação que nós estamos vivendo hoje entre Rússia e Ucrânia, né? A Rússia querendo a terra de volta. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se Deus for com os ucranianos, se levantar um valente lá, um homem de fé, irmãos, me perdoe os russos, mas eles não vão ter vitória. Eles não vão ter vitória. Moabe não aceitou, os amonitas não aceitaram as mensagens de paz que enviou Jefté. E daí Jefté contou toda a história. Jefté sabia de tudo. Jefté sabia como o povo saiu do Egito, como chegou, como lutou, como ganhou vitórias, e disse: foi Deus que entregou a terra e agora vocês querem tomar? Como é que vocês podem fazer isso? Vocês estão cometendo um erro lutando contra mim. Não venha, porque o juiz, o Senhor, vai julgar essa disputa entre os israelitas e os amonitas. E que coisa maravilhosa! Não é eu que estou julgando, é o Senhor que vai trazer, vai fazer justiça. E diante disso, em Juízes 11, 28, diz assim, mais um texto, um versículo precioso, ou melhor, 29, diz: então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Aleluia! É necessário isso, irmãos. Veio poder sobre Jefté, veio unção, e este atravessou Gileade e Manassés, e passou por Mispa de Gileade, e daí avançou contra os medianitas. Jefté, diante do desafio, ele fez um voto a Deus. É muito comum homens de fé fazerem votos a Deus. É uma outra característica importante: o Senhor é conosco. Tentar negociar, é um homem de paz. E depois o que ele fez mais, irmãos? Ele, orando, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Ele sai à luta, convoca todo Israel para aquela batalha, e quando ele está no meio da batalha, ele faz um voto a Deus. É aí que é um voto bem ousado. Jefté disse para o Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar com a vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Foi dura esta palavra, foi um voto muito ousado que fez Jefté. E sabe, irmãos, claro, ele ganhou a batalha e estava voltando para sua casa, e quando ele está chegando à porta da sua casa, cansado, mas grato pela vitória, quem é que sai ao encontro dele? A sua filha única, e que ele certamente amava tanto. E quando, irmãos, a filha dele sai ao encontro, Jefté rasga suas vestes e gritou: minha filha, eu estou tão angustiado, desesperado por sua causa, pois eu fiz ao Senhor um voto que eu não posso quebrar. Foi muito difícil. Ela veio cantando, tocando tamborim, mas ela disse: meu pai, sua palavra foi dada ao Senhor, faça comigo conforme o Senhor prometeu. Agora que o Senhor vingou seus inimigos, os amonitas, e prosseguiu: conceda-me 2 meses para eu vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei.
Vai, disse ele, e deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para as colinas, choraram porque ela jamais se casaria. Passados 2 meses, ela voltou a seu pai e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. E ela nunca deixou de ser virgem. Daí vem o costume em Israel de saírem as moças durante 4 dias, todos os anos, para celebrar a memória da filha de Jefté, o gileadita. Veja só, irmãos, esta é uma passagem um pouco controvertida, é verdade. A maioria dos comentaristas bíblicos entendem que realmente Jefté cumpriu com ela, conforme está escrito, aquilo que ele tinha prometido e ofereceu em holocausto para com Deus. Alguns, a minoria, pensam o seguinte, que ele não poderia ter feito isso, que ele simplesmente colocou ela em reclusão. Eu creio que infelizmente ela ofereceu, ou felizmente, eu creio assim, irmãos, que ela, uma mulher de fé também, uma moça, passou o seu período aqui e foi estar com Deus, estar com o Senhor, assim como Jefté. Hoje é só história para nós, porque eles estão lá na glória, não é verdade? Eles estão na glória, eles pela fé alcançaram vitória. Jefté, que homem de fé, que homem de fé. Eu aprendo muito com ele, com a sua ousadia, com o seu sofrimento, com ele ser desprezado, mas ele ser tão firme em Deus, confiar em Deus, crer em Deus, ser possuído pelo Espírito Santo de Deus e avançar até a grande vitória, em nome de Jesus. Vamos orar. Ó Deus, somos tão gratos por Tua palavra, por Teu ensino, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Jefté, um homem de fé. Que bom aprender nesta manhã, que bom aprender neste momento, meu Deus, com este homem maravilhoso. Agora eu te peço que a Tua bênção seja sobre cada um dos Teus filhos que nos ouve e nos assiste nesta hora. Com este irmão, com esta irmã, que neste momento de crise, de luta que ele está passando, mas ele está crendo, ele está firme na sua fé. Deus, ajude-o, coloca as tuas mãos sobre ele, coloca as tuas mãos sobre esta irmã, traz cura total, traz libertação, em o nome de Jesus eu te peço e eu te agradeço, para a glória do teu nome, amém e amém. Deus te abençoe, receba o nosso abraço, o nosso carinho, em nome de Jesus.